Pé direito ou pé esquerdo? Bora aproveitar todo esse ruído para a gente falar um pouco das Havaianas. Será que hoje vale a pena investir? Vamos falar dos resultados e também de proventos e dividendos. E no final quero fazer um comparativo com a concorrente, que hoje seria a Grendene. Qual das duas seria melhor para aportar hoje? E para começar e contextualizar, como eu sempre falo, não foquem nos ruídos políticos, porque percebam que na data de ontem, que aconteceu toda aquela história de pé direito e pé esquerdo, a Alpargatas, que é dona das Havaianas, perdeu cerca de 2,4% no preço das ações e hoje ela já se recuperou, até mesmo com uma leve alta de 0,09%. E olhando os últimos 5 dias, a Alpargatas subiu cerca de 11%. Então eu sempre falo aqui no canal, esqueça ruído político, esqueça essas propagandas, nada adianta, foque no lucro e nos resultados da empresa. Então, antes de mais nada, para a gente conhecer um pouco sobre o conglomerado das Havaianas, elas pertencem a Alpargatas, que detém 100% das Havaianas. A Alpargatas também detém no seu portfólio a Hotz, mas aqui seria uma participação acionária de cerca de 49%, e essa é uma marca americana de sapatos sustentáveis, especializada em sapatos, tênis e acessórios, e nós vamos ver mais para frente que essa marca tem dado muito prejuízo para a Alpargatas. E outra marca que fica dentro do portfólio é a eOasis, que é uma empresa de tecnologia adquirida pelo grupo para fornecer soluções digitais, design de experiências e desenvolvimento tecnológico para impulsionar a transformação digital da Alpargatas. E o conglomerado da Alpargatas é realmente impressionante, visto que grandes marcas já fizeram parte do grupo e foram vendidas, como a Osklen, que foi parte do grupo, mas a participação foi vendida nos últimos anos, a Dupé e a Mizuno, que era uma licenciada da Alpargatas, a Sete Léguas, Mega, Mega Shop, Rainha e Topper, porém todas essas já foram vendidas e hoje a Alpargatas fica apenas com a Havaiana e a marca de tênis americana. E focando no que realmente importa, vale a pena investir na Alpargatas hoje? Percebam que apesar de ser uma marca brasileira, hoje ela consegue fazer a exportação para diversos países, como os Estados Unidos, a Europa, os mercados distribuidores internacionais e o Brasil. E um detalhe interessante é que hoje 91% das receitas da Alpargatas vem do Brasil, porém apenas 79% dos pares são vendidos no país. E falando sobre a parte financeira da Alpargatas, percebam o fluxo de caixa livre para o acionista, que comparando tri por tri, saiu de 174 milhões para 205 milhões comparando com o terceiro tri de 2024. E a Alpargatas tem feito um trabalho realmente fantástico na alavancagem, porque percebam que ela saiu de 2,7 vezes em meados de 2023 e hoje encontra-se em menos 0,6, ou seja, essa é uma empresa caixa líquido, então ela tem mais disponibilidades do que dívidas. Se a Alpargatas quisesse quitar totalmente as suas dívidas hoje, ela conseguiria. E percebam que isso foi através da alta geração de caixa e da evolução do EBITDA. E a Alpargatas realmente fez uma grande transformação entre 2022 e 2023, que é destaque nos seus slides, porque entre 2019 e 2020, a Alpargatas tentava ser uma potência global e expandido através de canais, categorias e geografias, então tomou um grande endividamento para conseguir crescer de uma forma acelerada, porém em 2023 e 2024 colocaram o pé no freio e fizeram um turnaround, estratégia, realinhamento e principalmente com disciplina financeira, que é o que a gente viu no último slide. E para 2025 eles esperam crescer, porém dentro do core de eficiência e disciplina financeira, sem ficar se alavancando tanto, igual ocorreu em meados de 2023. E falando sobre capital de giro, comparando tri por tri, houve uma variação de menos 115 milhões, porém isso é totalmente justificado pela sazonalidade com a queda nos estoques e também dos fornecedores. Porém, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse slide é para os investimentos,
Porque conforme havia falado, em meados de 2023, a Alpagatas fazia altos investimentos para conseguir crescer de uma forma acelerada, sem pensar tanto assim no financeiro, porém aparentemente ela tem se controlado nesse quesito e os investimentos têm ficado controlados na casa dos 50 milhões. Então eu gosto de empresas que têm essa consciência e disciplina financeira, visto que o endividamento, principalmente com os juros no Brasil, acabam machucando muito a empresa. E passando primeiramente pelo financeiro, olhando a nível Brasil, as despesas administrativas diminuíram em cerca de 3%, tri por tri, o valor gasto em marketing diminuiu em 3% e as despesas variáveis ficaram em linha, ou seja, enquanto a inflação no último ano ficou na casa dos 5%, a Alpagatas conseguiu diminuir as suas despesas. E um ponto muito interessante é o EBITDA, que saiu de 181 milhões no terceiro tri de 2021, caiu para 121 milhões no terceiro tri de 2023, e após a repaginação, hoje encontra-se com EBITDA de 259 milhões e com uma das melhores margens da história, de 30%. E um ponto que tem machucado o financeiro é a parte internacional das Havaianas, que apesar de ter diminuído as despesas com marketing em 12% e as despesas fixas em 9%, o EBITDA cresceu no período, porém hoje ainda encontra-se entregando prejuízo, com o EBITDA de menos 6 milhões no terceiro tri de 2025. Porém, aparentemente a empresa tem se movimentado no sentido de que nos próximos trimestres possa voltar a ter um EBITDA positivo. E principalmente quando a gente olha nos últimos anos, o EBITDA saiu de uma margem de menos 29% para menos 23%, e em apenas um ano já caiu para menos 3%. Então é possível que no terceiro tri de 2026 a Alpagatas já entregue um EBITDA positivo. E um ponto que tem machucado a contabilidade da Alpagatas é a marca que ela tem participação nos Estados Unidos, a Hotz, que teve uma receita líquida de 45 milhões, que foi um acréscimo de 15% ano contra ano, um EBITDA ajustado de 1,4 milhão de dólares, que foi um aumento de 1,3 milhão versus o terceiro tri de 2024, porém hoje ainda tem entregue prejuízo, com um prejuízo líquido de cerca de 700 mil dólares versus um lucro de 1 milhão de dólares no terceiro tri de 2024. Porém, apesar dessa operação estar dando prejuízo, aparentemente também tem conseguido melhorar. Quando a gente olha desde 2022 até em meados do terceiro tri de 2025, a margem EBITDA saiu de menos 18% para atualmente na casa de 11%. E o lucro líquido da Alpagatas realmente vem aumentando ano contra ano. Quando a gente olha no acumulado de 2025 versus 2024, o lucro líquido cresceu em 251%, principalmente por causa do EBIT, que no período aumentou em cerca de 311%, e quando a gente compara ano contra ano, o EBIT aumentou em cerca de 215%, saindo de 59,2 milhões em 2024 para 186,5 milhões. E como eu havia falado, o resultado de equivalência patrimonial que vem através da participação na Hotz saiu de um prejuízo de 4,6 milhões para um prejuízo de 2,1 milhões, ou seja, melhorou, mas a participação continua dando prejuízo. E apesar desse EBITDA extremamente elevado, percebam que esse EBITDA é recorrente. Quando a gente olha na DRE da empresa, a gente percebe que principalmente o EBITDA vindo de Brasil cresceu em cerca de 40%. E também houve a diminuição das despesas operacionais em cerca de 9,5%. Consequentemente, o EBITDA se acelerou no terceiro tri de 2025 com uma alta de 110% num curto espaço de tempo. Mas respondendo à pergunta, será que hoje valeria o investimento? Eu acredito que realmente o bonde já tenha passado da Alpagatas, porque no último ano ela já sobe cerca de 112% e hoje paga um dividend yield na casa dos 5,84%, principalmente porque o PL da Alpagatas hoje é de 19,3%, o que é um PL extremamente elevado. Então, com um payout de 100%, o máximo de dividendos que a empresa consegue pagar seria na casa dos 5%.
E hoje, olhando pelo indicador de EV sobre EBIT, encontra-se em 18,52, o que, na minha opinião, é extremamente elevado. Outro detalhe é que a rentabilidade sobre o patrimônio líquido parece uma montanha-russa, porque de 2015 para 2016 se elevou, depois caiu até meados da pandemia, elevou de novo, e em 2023 um prejuízo absurdo e atualmente tem retornado a melhorar. Mas mesmo com esse ROI em 8,69%, teoricamente, valeria mais a pena investir no Tesouro Direto do que na Alpargatas. E sobre dividendos, percebam que entre 2022 a 2024, como a empresa estava se reestruturando, ela não pagou proventos e apenas atualmente em 2025 que encontra-se com um dividendo na casa dos 5,84%. E a empresa soltou um dividendo extraordinário e um JCP, já considerando a tributação que vai ocorrer em 2026, e esse dividendo na cotação atual ficaria na casa dos 3%. E para finalizar e sem fazer mistério nenhum, hoje eu acredito que a Grendene esteja com indicadores extremamente melhores do que a Alpargatas, porque percebam que o PL da Grendene é de 6,7, o preço sobre valor patrimonial de 1,2, o EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT ficam praticamente na metade da Alpargatas, e olhando por esse indicador, quanto menor, melhor. O dividend yield da Grendene é de cerca de 11% e sustentável e crescente. A margem líquida, que é aquela que realmente vai para o bolso da empresa, é de 26% versus 8%. A dívida líquida sobre EBITDA, ambas as empresas são caixa líquido, porém a Grendene tem um caixa muito maior sobre o seu EBITDA do que a Alpargatas. O ROI da Grendene é mais elevado, o crescimento de receitas nos últimos 5 anos foi maior da Grendene e dos lucros foi maior da Alpargatas. Porém, conforme falei, isso só foi possível por causa da reestruturação, que a Alpargatas estava muito afundada, então uma leve melhora já aumenta o crescimento dos lucros de uma forma acelerada. Porém, como a Grendene sempre vem entregando resultados consistentes, esses 12% ano contra ano já é uma baita evolução. Mas me conta aqui, pessoal, você tem uma das duas em carteira? E depois de todo esse rebuliço, vocês começaram a ver as ações com outros olhos ou não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.